Bom dia, bom dia, bom dia. Tá gravado, viu? Como vocês me ignoram? A sociedade brasileira vai ver o quanto eu fico emocionalmente fragilizado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. São três pessoas, só tem duas falando. Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está em casa. Estou emocionalmente abalado com isso. Tá bom? Veja só, brincadeiras à parte, hoje estamos aqui no dia 12/11, o dia da Black Friday, né? É, também. Hoje é o dia dos namorados na China, por isso da Black Friday ser nesse momento. E vamos finalizar a nossa revisão do Enem. Nós fizemos aí um material de 25 questões, abordando os principais assuntos que são cobrados no Enem, e agora nós temos as últimas 6 questões para que a gente possa resolver, debater e aproveitar para revisar. Dei aqui algumas dicas, chamei a atenção para que se revise alguns pontos, e a gente vai agora fazer essa parte final, tá certo? Do exercício do Enem. Vamos compartilhar a tela. Essa tão temida prova do Enem. Eita, prova do Enem. Como se o Enem me disse a capacidade dos meus alunos. Meus alunos é muito mais do que isso. Pergunta de número 20. Vamos lá? Acompanhando aí, por favor. Material no grupo. Tá? Vamos lá. Pergunta de número 20. Os maiores consumidores da infraestrutura logística para a exportação no Brasil são os produtos a granel, dentre os quais se destacam o minério de ferro, o petróleo e seus derivados e a soja, que, por possuírem baixo valor agregado e por serem movimentados em grandes volumes, necessitam de uma infraestrutura de grandes portes e baixos custos. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, resultando em enormes filas de navios, caminhões e trens, que, por ficarem grande parte do tempo ociosos nas filas, têm seu custo majorado, onerando fortemente o exportador, afetando sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. O que é que eu quero dizer com isso? O Brasil é um país exportador de produtos, como a gente viu aí, minério de ferro, né, petróleo, derivados, soja. Só que esses produtos, quando eles são exportados, eles não vão de carro nem de caminhão, não, porque eu não vi ainda caminhão que anda dentro d'água. Vai de navio. Então, eu tenho caminhões levando soja das lavouras para o porto. Só que como tem muito caminhão, o atracadouro que tem os navios não cabe todo mundo ao mesmo tempo. Então tem fila de espera. E quanto mais tempo demora para poder o negócio andar. Então um caminhão descarrega, que container, que bota no navio, que venha outro. Às vezes demora semanas. Quanto mais demora, pior. Então, como é que eu posso resolver esse problema? Eu preciso ampliar o porto, ampliar a quantidade de atracadouros para que não se demore tanto. Esse modal de transporte é muito importante na geopolítica internacional. No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas logísticos. Então, precisa arrumar uma logística que não faça ficar nas filas e que faça o negócio andar mais rápido. O gabarito é letra B de bola. Construção de terminais atracadouros. O que é que significa dizer isso? Atracadouro, minha gente, é sinônimo de estacionamento. Olha para mim. Atracadouro é estacionamento. Quando você pega um carro, você vai estacionar. Aonde? Estacionamento. O navio, ele vai atracar. Aonde? No atracadouro. O atracadouro é o estacionamento do barco. Então, se eu tiver muita vaga, eu boto vários barcos ao mesmo tempo e eu não preciso ficar esperando um barco sair para o outro vir.
Entendeu? Imagina, eu tenho 20 caminhões, 10 vai para o navio 1 e 10 vai para o navio 2. Agora eu só posso ir para o navio 2 quando o navio 1 carregar e sair. Pô, se eu ampliar os atracadores, os dois navios vêm ao mesmo tempo, carrega os dois ao mesmo tempo, o negócio fica mais rápido. Então seria uma logística melhor. Investir e ampliar. Imagina, você vai no estacionamento do shopping, você fica lá rodando sem vaga. Demora para você estacionar e fazer as compras. Como é que eu faço para poder acelerar esse processo? Construir mais estacionamento. Pronto, resolvido. Ok? Pergunta 21, letra B de bola. 20, né? 21. Pergunta 21 diz assim: o terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción, minha gente, olha o poder da natureza. Toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para oeste. Uma cidade se moveu 3 metros por conta do impacto e do empurrão de uma placa tectônica. Buenos Aires, que é na Argentina, isso foi no Chile. Buenos Aires moveu-se 2,5 centímetros, né, para oeste, enquanto Santiago, mais próxima do local, deslocou-se 30 centímetros para oeste e sudeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendonça, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13 centímetros, 8 centímetros, respectivamente. Então, perceba que um terremoto, que é um encontro de placas tectônicas, tem um poder tão significativo que promoveu o quê? O deslocamento de cidades no Chile e na Argentina, minha gente. Olha que força. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em que local? É local de estabilidade? Não. É local de placa que se afasta? Não. É local de placa que se encontra? Sim. É local de grande atividade sísmica? Sim. É isso. Então, o gabarito do 21 provavelmente vai ser o quê? A letra C. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos verdadeiros. Lembrando que nessa região a gente tem um encontro de duas placas. A placa sul-americana, que é que o Brasil está, na parte central, e a placa de Nazca, que é essa que acaba se encontrando, gerando esse tipo de terremoto, mas também promovendo a formação de dobramentos modernos, que é o caso da Cordilheira dos Andes, ok? Então está correto aí a letra C. 22. No 22, você tem aí climatologia. Estou apostando em uma prova com mais questões de climatologia do que se espera, porque o ano passado, esse assunto, que é um dos top 5, não caiu no Enem. É um absurdo em um mundo que vem sofrendo alterações climáticas, em um mundo que tem aí as conferências das partes do clima com a COP26, preocupados com a poluição e o aumento da temperatura global e as alterações climáticas, como é o caso da seca, do estresse hídrico, da crise hídrica, não cair. Então vai cair uma pergunta sobre isso, sobre o clima interferindo na seca, o desmatamento interferindo na clima. Tá ouvindo, não tá? Tá gravado. Tá gravado. Temos aí um climograma e você vê que do lado esquerdo você tem a barra da temperatura e veja que começa de -10, ou seja, é um país, é um local em que a temperatura em determinadas épocas do ano é abaixo de 0. Então não é qualquer lugar, criatura, é um lugar frio. Você tem janeiro, fevereiro e março, novembro e dezembro, viu? Num ano que tem 12 meses, 5 meses do ano, a temperatura é abaixo de 0. Esse lugar é um lugar, geralmente, próximo aos polos, é um local, geralmente, muito frio, de clima subpolar, por exemplo. E a temperatura máxima, o período mais quente não chega a 20 graus.
Às vezes a gente amanhece o dia com 23. O mais quente não chega a 20, minha gente. Um lugar que o mais quente não chega a 20. E você tem 5 meses abaixo de zero, esse lugar é perto da linha do Equador? Não. É região tropical? Não. É região temperada? Não. É região mais próxima do polo possível. Embaixo, você tem aí um mapa. Aí o mapa tem assim, algumas cidades. Barcelona, Mumbai, Sydney, Cidade do Cabo e Moscou. Provavelmente ele quer que você diga que esse climograma, esse clima é de que lugar desse? Será que a gente vê essa história de nevar na região da Cidade do Cabo, na África do Sul? Não. Sydney, da Austrália? Também não. Índia, neve na Índia? Também não. Barcelona, Espanha é assim? Não. Agora, Rússia, Moscou, olha, é o que está mais para cima possível. É o que está mais próximo ali do Círculo Polar Ártico. É essa parte que tem a Sibéria. Tem até uma ferrovia transiberiana. Tem um povo esquimol. Tem a vegetação boreal. É nessas bandas aí de cima. Pouca densidade demográfica por conta dessa situação de clima frio. Então, o gabarito provavelmente será a resposta letra E. Deixa eu ver. 22, letra E. Moscou, Rússia, influenciado pela localização geográfica em alta latitude, em localização próxima do Círculo Polar Ártico. Verdadeiríssimo. Pergunta 23, é 23 de 25. Vamos dar o gásinho? Os desgastes acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas relacionadas a vários processos, tais como empobrecimento químico e lixiviação provocados pelo esgotamento causado pelas colheitas, pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra no solo, que é a lixiviação, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas, que é técnica agrícola errada. Os nutrientes retirados quando não repostos são comumente substituídos por elementos tóxicos, como por exemplo alumínio. Um solo que tira nutrientes e não repõe, ele fica com muito alumínio. E um solo com muito alumínio é um solo mais ácido. É o que a gente chama de solo endurecido. É um solo ferruginoso. Perdeu nutriente. Minha gente, nutriente é o que fertiliza. Se eu tiro nutriente, ele fica sem nutriente. O que é que sobra? O que não presta. Porque o solo tem vários minerais e nutrientes. Quando você faz a lixiviação, quando você retira os nutrientes, você tem que repor para gerar um equilíbrio pedológico. Se você tira e não bota, fica o alumínio. E o alumínio é um inimigo da agricultura. Então o solo fica com mais acidez. Então eu preciso resolver essa acidificação. Aí a pergunta é, a dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo. O que é que vai acontecer com o solo que não repõe os nutrientes e que tem muito alumínio? Ele fica mais ácido. Resposta letra A. Elevação da acidez. Elevação da acidez. Quando retira nutrientes, quando retira matéria orgânica e não repõe. Não pode ser salinização, porque tem a ver com sal. É um aumento da concentração de sais. E o aumento da concentração de sais se dá muitas vezes pela diminuição da água e não pela diminuição dos nutrientes. Ok? O resto está completamente equivocado. Formação de vossoroca, tem nada a ver, erosão da chuva, remoção da camada superior, isso não existe. Intensificação do escoamento superficial é área urbana. Tá bom? Pergunta 24. Diz assim, trata-se da perda, olha, da perda, minha gente, vê só. É por isso que eu acho que às vezes a prova não é difícil. Olha a pergunta, vê só. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros. Parou. O que é a perda de um bioma? Que problema nós estamos falando? Perda de bioma. Não é desmatamento? Perda, bioma é um local que tem uma vegetação. Se eu gero um desmatamento no Cerrado, uma queimada na Amazônia, eu não estou reduzindo e prejudicando o bioma? Então a pergunta é, trata-se da perda do bioma. As alternativas têm assim, inversão térmica.
Inversão térmica tem a ver com a temperatura e a poluição do ar. Tem nada a ver. A outra, poluição do ar. Tem nada a ver. Entendeu? Eutrofização da água, que é poluição da água. Então a pergunta não é sobre problema hídrico e nem problema atmosférico, é sobre destruição do bioma. Então, evidentemente, quando a gente destrói um bioma, a gente gera uma consequência naquela área. E o que é que vai acontecer? Que é o que está na letra E. Desertificação de ecossistemas. Porque eu destruo um bioma, há uma redução da biodiversidade, o ecossistema vai sofrer e aquela área não vai mais produzir, vai ficar desertificada. Tá? Então, é simples, minha gente, não tem muito o que fazer. Olha o resto da pergunta. Afetando parcela muito expressiva dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura vegetal, ao superpastoreiro, ou seja, para produzir agropecuária, e as atividades mineradoras não controladas, desencadeando em um quadro agudo de quê? Degradação ambiental, refletindo pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais. Tudo falou de planta. Como é que eu vou marcar inversão térmica, poluição atmosférica? Se eu estivesse falando de queimada, se eu estivesse falando de uso de combustível fóssil, fumaça, industrialização, beleza, mas pelo amor de Deus. Então a resposta, letra E. 25 e último, diz assim, Rio de Janeiro, o famoso Rio de Janeiro, tem projeção imediata no próprio Estado e no Espírito Santo. Presta atenção, o Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio Estado e no Espírito Santo, em parcela do sul do estado da Bahia e na zona da mata em Minas Gerais, onde tem influência dividida em Belo Horizonte. Presta atenção, Rio de Janeiro tem um poder de influenciar não só no seu estado, mas tem um poder de polarizar e de influenciar o Espírito Santo, na Bahia e em Minas Gerais. Evidentemente que Rio de Janeiro é uma cidade polarizada, é uma cidade que polariza. Aí vem aí. Onde tem influência. Compõe a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades, Vitória, Juiz de Fora, Cachoeiro do Tupimirim, Campo dos Goitacazes, Volta Redonda, Barra Mansa, Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro, essa área que eu falei todinha agora, e a cidade do Rio de Janeiro, qual é a relação que se tem? Região de polarização. Resposta letra C. Região de polarização. Não pode ser zona de transição, porque não falou em mudança. Não pode ser área de conurbação, porque conurbação teria que ficar claro que houve uma junção entre cidades. Aqui não falou. Periferia metropolitana não falou de desigualdade social e exclusão. Falou de poder de influência, de influenciar. Resposta, letra C. Muito importante no Enem sobre a questão de urbanização e globalização. Beleza? Entendido? Certo, pessoal? Vocês entenderam? Dá um feedback aí, por favor, no chat aí para eu ver se todo mundo entendeu, se está tudo muito certinho. Sim? Muito bem. Então a gente encerra aqui a resolução das questões do Enem, revisão 2021. Tá bom? Vou parar de gravar.